que você escreveu um livro que foi premiado na Arábia Saudita, né, sobre Maomé? Foi. Isso foi em 1984, eu acho. Uhum. Coisa assim. E naquela época e hoje você tem a mesma visão ainda sobre Maomé, sobre o Islã? Não, essencialmente sim, porque o livro era uma série de estudos sobre interpretação simbólica tradicional de episódios da vida do profeta. Uhum. Então o que eu fiz foi selecionar alguns episódios que me pareceram centrais, ali, os mais ilustrativos, e dar interpretação simbólica, quer dizer, interpretação de ordem mística ou metafísica. Uhum. Mas é claro que isso se coloca num plano, e o problema, vamos dizer, da religião socialmente majoritária se coloca no outro plano, completamente diferente. Né? O que eu dei ali foi a interpretação espiritual mais elevada que existe, consagrada por escolas místicas, essa coisa toda. Né? Uhum. Que frequentemente o povão, o conjunto dos fiéis até ignora. E tem gente até que não gosta disso. Né? Uhum. A parte esotérica então mesmo, né? mais esotérica. Seria mais ou menos como você dar ali a mística de São João da Cruz e depois você confrontar isso, vamos dizer, com a moral religiosa socialmente vigente, com a parte política da coisa. Quer dizer, a distância de uma dessas esferas para a outra é enorme. Uhum. Né? Então tem a ver, assim, esse estudo que você fez com aquela... É o Chuon que fala sobre a unidade intrínseca de todas as tradições religiosas, é ele? Não, né? Ele tem um livro que é um clássico desse estudo de religião comparada, que se chama Da Unidade Transcendente das Religiões. Unidade transcendente, né? E um dos princípios que ele coloca é que só pode existir unidade no sentido transcendente, não imanente. Quer dizer, transcendente é o que vai, vamos dizer, para além do mundo histórico, do mundo da experiência sensível humana, né? Uhum. Então você tem uma unidade do conteúdo metafísico da doutrina das várias religiões, o que não quer dizer que você tem uma unidade do ponto de vista ritual, moral, legal, canônico, etc, etc. Essa unidade das religiões no sentido material, né, no sentido exotérico, para ele é uma impossibilidade pura e simples. Ele tem toda a razão. Agora, as doutrinas, o conteúdo metafísico das doutrinas tem de convergir necessariamente. Uhum. Porque senão você cairia no reino da absurdidade. Né? Isso, evidentemente, como você disse, a transcendental não tem nada a ver com o ecumenismo, né? Não, eu lembro que o Bruno, não tem nada a ver. Eu lembro que o Bruno Tolentino me dizia que para ele ecumenismo é a união de todas as religiões contra o catolicismo, né? É o que ele me dizia. Não, esse negócio ecumênico, isso aí é um negócio politicamente correto, isso é coisa da ONU. Você faz lá um tempo em que vale tudo, em que o sujeito vai celebrar a missa católica ao mesmo tempo que rituais budistas, etc. Isso aí já entra no reino da confusão e da politicagem. Tenta nivelar todo. E, na verdade, isso é o mundo do anticristo, isso é o mundo da falsificação total. Então é isso que eu queria te perguntar. O João, ele é muito correto nesse sentido, porque ele insiste em que o fato de haver uma unidade transcendente, quer dizer, uma unidade das doutrinas metafísicas, não só não implica, como ele até contraria a possibilidade de fusão das religiões no plano social, histórico, etc. Não significa que elas equivalem, né? Elas não equivalem, isso é uma coisa muito importante, que ele não diz nesses termos, mas eu digo, as religiões não são espécies do mesmo gênero, não são coisas comparáveis entre si. A única coisa que existe comparável nelas é o fundamento metafísico de todas elas. Aí ele tem toda a razão. Mas, por exemplo, se você colocar definir o cristianismo como uma via de salvação, essa expressão via de salvação, ela só tem sentido dentro do próprio cristianismo. Quer dizer, o budismo, por exemplo, não é uma via de salvação. O judaísmo não é uma via de salvação. Eles são outras coisas, são fenômenos de ordem espiritual, mas que não atendem à mesma demanda, você está entendendo? Então não se pode falar de... Não se pode falar então de uma religião, que uma religião seja superior à outra nesse sentido aí. Nesse sentido não, porque eles não são espécies do mesmo gênero. Não se pode comparar assim. Não. Por exemplo, se você pega o Islã é a ideia de uma sociedade sacra. Quer dizer, o que seria, vamos dizer, uma sociedade todinha montada em torno da religião. Quer dizer, você tem um direito civil, um direito penal,
Tudo vindo da mesma fonte, que é o texto revelado. Isso aí não existe, não existe outro equivalente, não existe outra religião do mesmo tipo que você possa comparar. Tá entendendo? O cristianismo não é uma sociedade sacra. Quer dizer, o cristianismo, desde o início, ele parte da diferença, da constatação que existe uma diferença entre o mundo sagrado e o mundo profano. Temos o mundo de Deus e o mundo de César. Ou, como diz Santo Agostinho, tem a cidade de Deus e a cidade dos homens. E é voltada para o indivíduo também, né? Também, você veja, a mensagem cristã é voltada para cada indivíduo isoladamente. Claro que ele será integrado na comunidade religiosa a partir daí, mas a mensagem é para os indivíduos. Agora, no Islã, não. O Islã é basicamente um Estado, uma sociedade, uma coisa assim, né? E tem essa história... É como se fosse um judaísmo, mas o judaísmo é também uma sociedade sacra, mas é uma sociedade nacional. É voltada a uma nação em particular. Após que o Islã é, pelo menos pretensamente, uma sociedade sacra mundial. A religião hindu, ela também é uma sociedade sacra, mas não apenas nacional, mas local. Ela só vale para um determinado território. Ela não pode ser exportada para fora da Índia. Então tem essa vinculação territorial. Então aí você tem já 3 ou 4 espécies diferentes que não atendem a mesma demanda e cujas doutrinas não se referem às mesmas coisas, tá entendendo? Então é só no mundo da mídia, que é o mundo da ilusão e da mentira, é que existem, por assim dizer, várias religiões. Na verdade não existe isso. Até o conceito de religião é um conceito que se aplica especificamente ao cristianismo. Você não pode dizer que o budismo seja uma religião nesse sentido. Está entendendo? Certo. Ou que o hinduísmo seja uma religião nesse sentido. Mas agora você também faz uma diferenciação entre religião e seitas, usando como critério a questão da revelação, né? Essa é outra coisa. Vamos dizer, se você quiser distinguir o que é uma religião, talvez tomando o conceito de religião no seu sentido mais elástico, e já não muito exato, ainda assim você pode distingui-lo do que é uma pseudo-religião, uma falsificação, porque para ser admitido uma religião você tem um conjunto de elementos sem os quais não perfaz. Quer dizer, as religiões são origens de civilizações. Quer dizer, se ali você não tem elementos suficientes para sustentar uma civilização inteira, não é uma religião de maneira alguma. Entendeu? Em geral, o fundamento é uma revelação, né? Sim. E nenhuma seita... Agora, mesmo a falar revelação, às vezes você não tem revelações que também sejam espécies do mesmo gênero, né? O que é a revelação cristã? A revelação cristã é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso? Sim. O que é a revelação judaica? Tá certo? É o encontro de Moisés com Deus no Alto Monte Sinai. Eles são acontecimentos especificamente diferentes. Não é que aqui teve um sujeito que recebeu uma revelação e ali teve outro que recebeu a revelação. Não, no cristianismo ninguém recebeu a revelação. Tá entendendo? Não foi a mensagem divina transmitida a alguém. Não foi isso. O remetente veio diretamente, né? Foi, vamos dizer, a manifestação de um conjunto de possibilidades divinas encarnada num indivíduo, num ser humano real. Quer dizer, e o que ele, vamos dizer, o essencial ali não é a mensagem dele, não são as palavras dele, mas é a realidade da vida dele. Está compreendendo? Sim. As palavras que nós temos registradas de Jesus Cristo são apenas uma migalha perto de tudo que ele falou. Tá certo? Então, o que interessa é realmente a pessoa dele, a presença real dele, né? Mas o cristianismo, então, seria, de todas as religiões, a que mais valoriza o indivíduo ou não? Não. Isso até essa noção de indivíduo, ela se forma, inclusive, a partir do cristianismo. Então antes não foi fundado com o cristianismo. Não. Como esta é uma noção interna ao cristianismo, não tem sentido você usá-la como meio de comparação do cristianismo com outras religiões. Certo. Você está entendendo? Mas aí não pode ficar uma coisa muito assim, um relativismo absoluto aí, se não puder comparar? Não, trata-se apenas você descrever as coisas como elas realmente são. Quer dizer, só teria sentido você falar em relativismo por oposição a um absolutismo. O absolutismo seria você comparar várias religiões e dizer que uma é verdadeira e as outras são falsas. Tá. Ou então dizer que uma é melhor e as outras são piores. Mas, como não são espécies do mesmo gênero, esse tipo de comparação fica inviável.